Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Einstein e suas tecnologias. E a videoaula de hoje a gente vai resolver os exercícios da página 39, exercícios propostos de velocidade escalar média. Quem não tem o livro, é só ir lá no vídeo da primeira aula de velocidade escalar média, que lá tem um link para vocês baixarem o livro em PDF para vocês acompanharem a resolução dessas atividades. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Então venha comigo para mais essa videoaula. Vamos lá resolver os exercícios 14, 15 e 16. Então vamos lá. Questão 14. O que está dizendo aqui na questão 14? A velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos. Então aqui a questão está pedindo a velocidade em quilômetros por hora. Porém, o comprimento está em metros e o tempo está em minutos. Então, vamos tirar os dados da questão. Tirando os dados, a variação de espaço, que é ΔS, é quanto? 1.200 metros. A variação de tempo, que é ΔT, é quanto? 20 minutos. Está pedindo a velocidade escalar média. E como se calcula a velocidade escalar média? ΔS sobre ΔT, que também pode ser quem? Espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então eu vou transformar esse 20 minutos em segundos. Vou multiplicar por 60 segundos, que vai ser igual a quanto? 1.200 segundos. Por quê? 20 vezes 60, 1.200. Beleza, professor, não entendi. Então vamos lá. 1 minuto tem quantos segundos, meu aluno? 60 segundos. Então, 20 minutos terá quantos segundos? Vou utilizar a razão e proporção. Então, seria 1 sobre 20 e 60 sobre x. Produto dos meios com dos extremos, x vezes 1x. 20 vezes 60. X vai ser igual a 1.200 segundos. 20 vezes 60, 1.200. Beleza? Então, vamos lá. Então, já transformado, metros por segundo no Sistema Internacional de Unidades tem metros por segundo ou quilômetros por hora. No Sistema Internacional de Unidades tem metros por segundo, é o que eu fiz, e quilômetros por hora. Então, vamos calcular essa velocidade primeiro em metros por segundo, meu aluno. Então, vamos lá. A velocidade média é igual a 1.200 metros dividido por 1.200 segundos. A velocidade média vai ser igual a quanto, meu aluno? 1.200 dividido por 1.200, 1 metro por segundo. Mas a questão, subindo aqui, a questão está pedindo em quilômetros por hora. Então, eu vou ter que utilizar uma tabelinha. Quilômetros por hora e metros por segundo. Se eu quero transformar quilômetros por hora para metros por segundo,
eu vou ter que fazer uma divisão por 3,6. E se eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou ter que multiplicar por 3,6. Tudo bem? Então aqui a velocidade média vai ser igual a 1 vezes 3,6, vou botar quilômetros por hora. A velocidade média 3,6 quilômetros por hora. Então a questão 14, a velocidade vai ser 3,6 quilômetros por hora. Então, essa questão foi a questão 14. Olha aqui a resposta aqui, meu aluno. 3,6 km por hora. Vou diminuir aqui. Essa é a questão 14. Vamos para a questão 15. Então, questão 15. Um carro em movimento em uma estrada passa pelo marco quilômetro 218 às 10h15. Então, eu coloquei aqui o marco 218. Ele passou aqui às 10h15. E pelo marco 236 às 10h30. 10h30. Determine a velocidade escalar média em quilômetros por hora. Bacana, quilômetros por hora. No decorrer desse trecho. Então está pedindo a velocidade escalar média novamente. Então vou tirar os dados. Tirando os dados da questão. Quando ele passa aqui pelo marco 218, isso daqui é o espaço inicial. Se aqui é o espaço inicial, quando ele passa aqui, às 10h15, isso daqui é o tempo inicial. E quando ele passa no marco 236, é o espaço final. Consequentemente, eu vou relacionar com o tempo final. Então, ele passou aqui às 10h30. Então, vamos lá. Espaço inicial, 218 km, é no marco quilômetro. O tempo inicial, 10h15. Espaço final, 236. E o tempo final, 10h30. Então, para calcular a velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então, vamos lá. Subindo aqui, a velocidade média, ΔS é quem? Espaço final, espaço inicial, dividido pelo tempo final, tempo inicial. Velocidade escalar média, 236 menos 218. 236 menos 218, dividido, tempo final, 10h30 menos 10h15. A velocidade escalar média é igual a 236 menos 218, vai dar 18, aqui em cima quilômetros. Dividido, vamos fazer a subtração, 10h30 menos 10h15. 30 menos 15 vai dar 15 minutos. E 10 menos 10 vai dar 0. Então, a subtração foi 15 minutos para ele percorrer esse trecho. Então, 15 minutos, 1 hora tem 60 minutos. X, que eu vou transformar logo para hora, 15 minutos. Produto dos meios com dos extremos vai ficar 60x é igual a 15 vezes 1. X vai ser igual a 15
dividido por 60. Se aqui está multiplicando, vai passar aqui dividindo. Vou dividir tanto o numerador como o denominador por 15. X vai ser igual a 15 dividido por 15, 1. 60 dividido por 15 vai dar 4. 1/4 de hora. Então, aqui vai ser dividido por 1/4 de hora. Então, divisão de fração. A velocidade a 18 quilômetros. Eu vou fazer o que? A divisão de uma fração. Divisão de fração. Repito o numerador e faço o inverso do denominador. Se é 1/4, vai ficar 4 sobre 1. Ora, a velocidade escalar média vai ser igual a 18 vezes 4. Então, vou fazer aqui 18 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Sobe 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Então, 72 quilômetros por hora. A questão 15. Vamos ver lá se está correta a questão 15. Bem aqui a resposta, ó, 72 quilômetros por hora. Vamos agora para a questão 16. Enem-BEC. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trecho desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes, velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Suponha que as condições de trânsito sejam favoráveis para o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida. Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então vamos lá, já fiz aqui um esboço do trecho, o trecho total, 80 mais 60, 140 km. No primeiro trecho, a velocidade permitida, vou colocar a velocidade 1, 80 km por hora. E no segundo trecho, que está de vermelho, colocar a velocidade 2, 120 km por hora. Então, eu vou colocar aqui no primeiro trecho D1, que é a distância 1, e D2, que é a distância 2. Então, ele quer saber quantas horas ele vai percorrer daqui, da empresa, até a entrega da encomenda. Então, são 140 km. No primeiro trecho, 80 km, a distância e velocidade 80 km por hora. 60 km, velocidade 120 km por hora. Vamos analisar aqui como se calcula a velocidade média, distância dividido pelo tempo. Vamos dizer que a velocidade, só um exemplo, a velocidade seja de 50 km por hora. Vamos analisar 50 km é a distância que está em cima. E embaixo, que é o por hora, é 1 hora. Então, ele percorre um trecho de 50 km em 1 hora. Distância dividido pelo tempo, variação de espaço dividido pelo tempo, variação de tempo. Então, em uma distância de 50 km, ele percorre durante 1 hora. Então, vamos fazer a análise dessas situações primeiro, depois a gente vai fazer os cálculos de física. Se a distância é 80 km
e a velocidade dele é 80 km a cada 1 hora, velocidade 1, 80 km em 1 hora. Então a distância em 1 hora. A distância que ele percorre, a velocidade vai ser uma distância de 80 km e ele vai gastar o que? 1 hora. Percebam que nesse primeiro trecho a distância é 80 km. Então, se a velocidade é 80 km por hora, então no primeiro trecho, o tempo que ele vai gastar no primeiro trecho, que vai ser T1, será 1 hora. Vamos analisar o segundo trecho, a velocidade 2. É 120 quilômetros em 1 hora. Então, em uma distância de 120 quilômetros, ele vai gastar o quê? 1 hora. Então, vamos perceber, se ele gasta 120 quilômetros durante 1 hora, 60 quilômetros, ele vai gastar em 60 quilômetros, ele vai gastar quantas horas? Se aqui 120 não é o dobro de 60, então 60 quilômetros ele vai gastar quantas horas? Meia hora, a metade. Porque se aqui é o dobro, ó, daqui 120, 60 é a metade. 1 hora, a metade de 1 hora, meia hora. Então, no trecho 2, será gasto meia hora. E para se totalizar quantas horas ele gasta, ele vai sair daqui e vai chegar até aqui. Então, eu vou ter que somar o que? O tempo total será T1 mais T2. O tempo total será 1 hora mais meia hora. Então, o tempo total que ele vai gastar é 1,5 horas. 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos. Então, qual seria a letra? A letra C. Isso fazendo o cálculo só por análise. E se fosse fazer o cálculo, professor? Vamos lá. Então, no primeiro trecho, vou colocar, né? Primeiro trecho. A distância 1 vai ser de quanto? 80 quilômetros. E a velocidade 1 vai ser de quanto? 80 quilômetros por hora. A distância 2 vai ser quanto? 60 quilômetros. E a velocidade 2 vai ser quanto? 120 quilômetros por hora. Então, vamos ver aqui. Velocidade média vai ser quem? Distância dividido pelo tempo. Então, a velocidade 1 vai ser quem? A distância 1 dividido pelo tempo 1. Então, eu quero encontrar o tempo. Se aqui está multiplicando, ou se aqui está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando a velocidade, e a velocidade vai passar para cá dividindo. Então, a velocidade 1 vai, o tempo 1 será igual à distância 1 dividido pela velocidade 1. Vamos lá. O tempo 2 será quem? A distância 2 dividido pela velocidade. Então, o tempo total vai ser quem? T1 mais T2. Então, vamos calcular primeiro T1. T1 vai ser quem? A distância 1. A distância 1 é quanto? 80 quilômetros. E
Quem é a velocidade 1? 80 km por hora. Então, 80 dividido por 80 dá 1 km por quilômetro, vai sobrar só quem? Hora. Então, o tempo 1 vai ser quanto? 1 hora. E o tempo 2, professor? Vamos lá, o tempo 2, a distância 2 vai ser quanto? 60 km. E a velocidade 2 vai ser quanto? 120 km por hora. Vou dividir em cima e embaixo por 60. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2 km por quilômetro. Vai sobrar só quem? Hora. Então vai ficar tempo 2, 1/2 de hora, que é a mesma coisa que o tempo 2, 0,5 hora. Então, para se encontrar o tempo total do trecho, o tempo total vai ser quem? 1 hora mais meia hora. Isso vai ser igual a quem? A 1,5 de hora. Então, o tempo total vai ser 1 hora no T1 e mais T2, 0,5. Isso vai ser igual a quanto? A 1,5 de hora. Vai ser a letra C. Então, finalizando a primeira parte dos exercícios do livro, da página 39, foi a questão 14, 15 e 16. Essa é a primeira parte de resolução. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Fique comigo nessas videoaulas. Um forte abraço. Tchau.